Amém, igreja? Vamos ficar em pé ainda? E vamos ler lá em Gênesis, o capítulo 22, do versículo 1 até o 19. Meu amado, nós estamos aqui nessa noite diante de um Deus de promessas. Amém? Um Deus de aliança. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas essa noite o Espírito Santo de Deus vai te revigorar. Ele vai renovar com você as promessas que Ele fez e a aliança que Ele tem com você. Amém? O texto da palavra de Deus nos diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Vamos fechar os olhos, querido, vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, diante deste grande homem de fé chamado Abraão. Pai amado, diante de uma promessa que o Senhor um dia fez à vida dele, e uma promessa, Senhor, que nós somos resultados dela, Pai. Nós estamos aqui porque somos descendentes de Abraão, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor provou o teu filho amado, Abraão. Nós estamos aqui porque ele disse sim, ó Pai, à prova. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos agora entregar a nossa mente, o nosso coração, e pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que reside em nós, que abra a nossa mente para entender, Pai, a profundidade desta palavra no nosso coração.
E, Senhor Jesus, que nós possamos colocar em prática, Senhor, não somente sermos ouvintes todos os domingos, quando entramos na Tua casa, ou quando ligamos a televisão, ou quando entramos no celular para ouvir a Tua palavra, Senhor, mas faz em nós, ó Pai, uma fé viva como a de Abraão. Deus amado, quando ouviu a Sua voz, colocou em prática aquilo que o Senhor pediu. Espírito Santo de Deus, fala conosco esta noite, ó Deus. Fala com os nossos irmãos, fala com aquele que está em casa abatido, fala, Senhor, com aquele que nesse momento entrou nessa casa, Senhor, de oração nessa noite, mas se encontra derrotado, se encontra sem forças, Pai amado, esqueceu-se da promessa que o Senhor fez para ele, ó Deus. Que nessa noite seja uma noite, ó Pai, de renovar as promessas e aliança que o Senhor tem conosco. Senhor, levanta cada amado do Senhor que entrou na tua casa. Levanta cada um que está assistindo este culto, Senhor, através da internet. Senhor, essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amado. Querido, você é um abençoado do Senhor. Querido, o Senhor não quer que você se sinta derrotado por servir ao Senhor. Sabe, muitas vezes, eu gostaria que, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Tiago, continue segurando em Gênesis, porque nós vamos discorrer versículo por versículo. Sabe, esse texto é muito rico para nós. A palavra de Deus quer falar comigo, com você nessa noite, de maneira poderosa. Sabe, esse texto do Velho Testamento, ele é tão importante para mim e para você, que ele traz revelação para nós aqui no Novo Testamento. Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12 e o 13. E o tema desta palavra dessa noite diz assim: o mesmo Deus que faz a promessa, Ele irá nos provar. Querido, nessa noite você pode estar aqui e estar abatido, desanimado, porque um dia você recebeu do Senhor uma promessa. E você tem visto o tempo passar e ela não se cumprir na sua vida e você desanimou. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus nos diz que o Deus que faz a promessa, Ele irá nos provar. Mas lá em Tiago 1, 12 e 13 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Amém? Querido, Deus não tenta a ninguém. Tentar é seduzir, é enganar com o objetivo de destruir, é algo maligno. Deus não nos tenta, mas Deus nos submete a provas. Provas é diferente de tentação, porque a prova, ela tem um objetivo. A prova tem o objetivo de nos purificar, de nos santificar, de nos fazer crescer em fé. Este é o objetivo da prova. Deus só vai entregar uma promessa na nossa mão quando nós já tivermos sido santificados e testados e sido renovados na nossa fé. Então entenda, eu não sei como é que você está aqui hoje nessa noite, mas sabe, a prova que nós acabamos de ler aqui na vida de Abraão, quando Deus provou Abraão, Ele cobrou de Abraão e pediu de Abraão algo mais caro que ele tinha nas mãos. Eu não sei que tipo de prova você está passando, mas a prova de Abraão, Deus requeriu dele algo de muitíssimo valor. Não só de valor, porque Isaac, além de ser muito valoroso para Abraão, por ser o filho da sua velhice, por ser o filho prometido do Senhor, por fazer parte de uma aliança que Deus fez com ele, ainda, não é mesmo? Isaac era alguém que sem ele,
aquilo que Deus tinha prometido não aconteceria. Deus pediu para ele colocar no holocausto, matar o seu filho, alguém que seria a descendência de Abraão. Primeiro ele promete que vai dar um filho na velhice, e que através desse filho, não é mesmo? Ele ia abençoar, ia multiplicar a descendência de Abraão, como as estrelas do céu, como as areias do mar, algo lindo, algo glamouroso. Os olhos de Abraão se encheram de alegria ao ouvir a promessa de Deus para ele. Mas a prova também foi grande. Qual foi a promessa que Deus tem te feito? Não é? A promessa de Abraão está lá em Gênesis 12:2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei um nome, se tu uma bênção. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, querido, para alcançar essa promessa, ele vivia no meio de um povo pagão, que era o seu, mas ele tinha uma situação financeira tranquila, ele vivia bem no meio do seu povo, ele tinha uma vida tranquila, ele tinha uma mulher linda, porque a Bíblia diz que Sara era linda, porém estéril, mas era linda. E ele vivia uma vida muito tranquila ali, quando Deus fez para ele essa promessa. Mas, meu amado, né? Quando Deus nos chama para cumprir uma promessa, Deus tinha outro plano para Abraão, né? Deus tinha planos diferentes para ele. Deus tinha sonhos diferentes para a execução da vida de Abraão. Mas Abraão, para alcançar a promessa, o Senhor falou que ele teria que sair do lugar onde ele estava. Ele ia ter que dar passos pela fé para chegar ao lugar onde Deus queria que ele recebesse a promessa. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas eu quero dizer para você que você vai ter que dar passos. Você vai ter que caminhar para alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Ninguém alcança promessas parado. Abraão, ele residia, ele tinha uma residência, e ele passou a ser nômade. Ele passou a caminhar para lugares que ele não conhecia, desconhecidos, para passar a ter uma vida dependendo de Deus. Quando o Senhor te chamou, meu amado, sabe, o dia que você aceitou Jesus, você ganhou dele uma promessa. Você entrou na linhagem de Abraão. E o Senhor quer que você comece a caminhar para alcançar aquilo que Ele tem para você. Mas ninguém alcança as coisas que Deus tem para nós se nós não nos colocarmos em movimento. Nós precisamos nos movimentar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos que deixar os nossos entes queridos. Eu imagino que Sara ficou triste de ter que deixar seus familiares. Mas Abraão prontamente ouviu este chamado do Senhor e obedeceu. E correu para alcançar a promessa de Deus. E, querido, leva tempo para nós alcançarmos uma promessa. As promessas que são feitas para nós, elas não são instantâneas na nossa vida. Por que elas não são instantâneas? Porque elas vão passar por provas. Deus vai te provar. O Deus que faz promessas é o Deus que prova. Mas Ele te prova para te aperfeiçoar, para deixar você preparado para recebê-la. Deus não pode entregar promessa grande na mão de meninos inconstantes, de crianças imaturas. Então Ele precisa que a gente caminhe com Ele, para que Ele consiga nos provar no caminho, para que a gente possa amadurecer. E a palavra de Deus diz que Abraão foi andando com o Senhor. Só que, antes de nós entrarmos neste texto, este texto diz que o Senhor colocou ele numa grande e tremenda prova. Eu não sei se eu passasse por essa prova, se eu seria aprovada. Será que vocês seriam aprovados? Eu não sei. Abraão foi aprovado. Mas eu quero te confortar com algo.
antes de Abraão ser fiel com esta prova. Abraão já tinha falhado várias vezes, em várias provas que ele tinha passado com o Senhor. Esta foi uma prova crucial. Mas antes dessa, ele passou por outras. E nas outras, ele não se saiu tão bem. Abraão, por 2 vezes, ao entrar num território estranho, lá no meio dos egípcios, com medo de ser morto, como ele já era meio irmão de Sara, ele falava: Sara, quando nós entrarmos naquele lugar, diga que você é minha irmã, porque você é bonita, e Faraó vai te querer, e ele vai me matar, por ser o seu marido. Ele falhou com o Senhor. Ele não confiou na providência de Deus ao entrar num território estranho. E a casa de Faraó, toda a sua família, todo o seu reino, foi acometido de doenças horríveis, por causa da falha de Abraão, servo do Senhor, profeta de Deus. Aí Faraó chamou ele: mas o que é isso que você está fazendo comigo? E liberou a mulher, e deu bastante ouro, deu tudo para ele ir embora, para que a bênção do Senhor voltasse sobre a casa dele. Depois, diante de Abimeleque, a mesma coisa, ele não aprendeu a lição, não aprendeu a prova. Novamente, ele entra e fala que Sara é sua irmã. E Abimeleque pega ela como sua esposa. E o Senhor tem que aparecer à noite para tentar socorrer a burrada que Abraão fez, errando pela 2ª vez, e dizendo para Abimeleque: não toque nessa mulher, porque ela é mulher casada. E lá vai de novo, Abimeleque chama Abraão: o que fizeste comigo? Você está querendo matar eu e meu povo? Quantas vezes Deus tem colocado tem promessas para as nossas vidas, e nos tem colocado em testes. Querido, a prova que você tem passado muitas vezes é teste de Deus. É teste de Deus. Nós sabemos quando Deus está nos testando, e Ele está esperando que a gente responda assim ao seu teste. Ele prometeu que Ele vai conosco onde quer que a gente vá, e vai nos cuidar, e vai nos guiar, e vai nos conduzir, e vai nos fortalecer. Mas nós fraquejamos, às vezes uma, às vezes 2, berramos no mesmo erro, e o Senhor tem que vir ao nosso encontro para nos socorrer. E pela infinita misericórdia do Senhor, diferente do que tentação, Deus vem e nos socorre. Só que nós não podemos avançar, porque nós temos falhado nas promessas, falhado nas provas que o Senhor tem nos mandado. Abraão falhou feio, quando ele ficou esperando vir esse filho não vinha, mas o Senhor tinha dado o recado. Há quantos anos atrás Ele o tinha chamado, que este filho viria por meio de Sara, sua esposa estéril, era por ela. A descendência de Abraão viria através de Abraão e Sara. Mas Abraão novamente falha, quando ele escuta Sara nos seus ouvidos dizendo: Abraão, nosso filho não chega, não vai ter jeito mais, pega uma de minhas escravas, não é mesmo? E lhe oferece então uma escrava, uma das suas criadas, Agar. Abraão se deita com Agar, arruma uma descendência para nós, porque essa promessa está demorando. Às vezes, queridos, nós somos casados, e há uma promessa de Deus para nós, e o nosso cônjuge começa a falar e nos atrapalhar, e faz com que a gente se esqueça da promessa. Tem hora que nós não podemos ouvir nem o nosso cônjuge. Abraão falhou, ele ouviu Agar. Ouviu Sara, e pegou Agar, e gerou Ismael. E o que aconteceu? Sofrimento. Cada vez que nós não passamos uma prova que Deus nos dá, querido, não pensa que vai vir gozo no nosso coração. Vai vir tristeza, vai vir sofrimento.
A vida de Abraão foi marcada por esse episódio cruel. Porque Agar ficou toda senhora de si. E Sara se sentiu muito humilhada. E Abraão teve que expulsar Agar. E Agar sofreu porque ela tinha um filho. Como ele ia fazer para sustentar esse filho? E novamente Deus tem que entrar na história. Não é mesmo? Tem que socorrer Agar e Ismael. E prometer que Ismael então também teria uma paz. Também teria bênção sobre a vida dele. Tudo isso é conserto de Deus em coisas que nós erramos. Deus tem que vir. Quantas vezes Deus tem que vir e consertar erros nossos? Mas isso gera tristeza. Isso gera desarranjo familiar. Gera dor. Porque Ismael também era filho de Abraão. E ele teve que vir ele partindo. Não foi fácil. Foi uma lição dolorida. Para Sara foi dolorido, porque ela se sentiu humilhada também. Mas tudo por não obedecer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já tinha dito. Meus amados, eu não sei se você está aqui nessa noite e você tem falhado em algum teste que Deus tem feito com você. Muitas vezes nós falhamos, meus queridos. E Deus, Ele tem que vir e nos socorrer. Deus é misericordioso. Eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite e você falhou em alguma prova, peça perdão ao Senhor nessa noite e Ele vai te socorrer. Ele vai ouvir a tua oração. E Ele vai te colocar de novo no prumo para entrar caminho à promessa. Amém? E aqui nós vamos entrar com a história bonita e muito difícil para nós, que foi para Abraão. Aí diz assim, versículo 22, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão. Eu creio que quando Abraão ouviu essa palavra à noite, o coração dele bateu forte. Veio o Senhor falar comigo de novo, o que Ele quer de mim. E a Bíblia diz que ele falou assim, eis-me aqui. Esse eis-me aqui na tradução é uma tradução de alguém que fala como servo. Eis-me aqui, Senhor, teu servo, o que o Senhor deseja. E aí vem uma palavra dura do Senhor. Aí vem a palavra, aí vem a prova mais dura que Abraão tinha recebido em toda a sua vida. Deus fala assim para Abraão, e acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre os montes em que eu te mostrarei. O Senhor vai, e aparece a Abraão, à noite. Por que eu acho que é à noite? Porque logo de manhã ele levantou para cumprir. À noite. À noite por quê? Porque estava só ele e o Senhor. E o Senhor dá para ele uma ordem audível e bem clara. Eu quero que você pegue o teu filho, esse que você tanto amas, e leva ele e oferece ele em sacrifício de holocausto. Quando ele ouviu essa palavra holocausto, eu tenho a impressão que o coração dele explodiu. Amados, oferta de holocausto é uma oferta que você tem que colocar um animal diante, em cima da lenha, esquartejá-lo e colocar fogo, porque Abraão era sacerdote, mas a oferta de holocausto não ficava nenhum pedaço da oferta com o sacerdote, era toda queimada ao Senhor. Ou seja, teu filho vai desaparecer, vai ser consumido como oferta a mim. Que prova! E foi audível. Foi essa prova que ele recebeu. Eu não sei que prova o Senhor tem te dado, mas eu tenho a impressão que não existe prova maior do que esta. Eu não sei o tamanho da sua, mas sei que não se compara a esta prova que Abraão recebeu. Não se compara. Eu já passei por muitas provas de Deus, mas nenhuma delas se compara a essa. Nenhuma. Pegar o sangue do teu sangue, levar no monte que o Senhor iria mostrar,
colocar a criança ali, esquartejá-la e queimá-la como sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Abraão, madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha. Meu amado, preste atenção. Por meio desta prova terrível, não fez Abraão desta vez se paralisar. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada, bem cedo, escuro ainda, rumo a cumprir esta ordem. Quando o Senhor te faz uma promessa e Ele fala algo para você, apresse-te em fazê-lo. E mesmo no meio da mais terrível prova, não pare de trabalhar. Há muitos que no meio da prova dizem: eu não vou mais servir o Senhor, porque eu estou passando um momento muito difícil da minha vida. Querido, isso não é motivo para pararmos de servir o Senhor. Jamais pare, jamais pare, jamais pare. Nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós não podemos paralisar. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que correm à frente, que avançam. E a Bíblia diz que mesmo no meio dessa terrível prova, ele levanta de madrugada e ele vai aonde? Ele vai rachar lenha. Ele podia falar para os servos fazerem isso. A Bíblia diz que ele foi preparar os jumentos. Ele poderia pedir para alguém fazer isso, mas foi ele fazer. E ele foi acordar o seu filho. Pensa bem como ele estava. Pensa bem como foi a noite de Abraão. Ele falou: dessa vez eu não posso contar nada para Sara. Porque se eu falar para Sara, ela não vai deixar eu sair com o menino. Tem coisas que você nem pode contar para o seu cônjuge, porque ele não vai ter condições de receber isso agora. Se eu falar para ela, ela não vai deixar que eu leve. Eu não vou poder falar nada para Isaque, porque o Isaque vai sair comigo amedrontado. Eu vou ter que guardar isso comigo e com o Senhor agora. Mas eu não vou parar. Eu vou fazer tudo como o Senhor mandou. Esse é o desejo do Senhor para nós. Quando o Senhor falar contigo, meu querido, faça tudo como Ele te mandou. E a Bíblia diz que ele fez isso. E ele foi rumo ao lugar indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Querido, foram 3 dias de caminhada. Sabe o que aponta 3 dias de caminhada? O teu teste tem tempo. O nosso teste tem tempo, querido. Deus não nos testa a vida inteira. Deus passa a nós por diversos tipos de teste. Mas o teste que você está passando agora tem tempo. Tem tempo. Tem começo, tem meio, tem fim. Isso vai passar. Responda ao Senhor. Sabe, seja positivo aquilo que Deus está falando para você, e isso vai passar. E faça rápido. O que tem que fazer, não demore. Não pare. E a Bíblia diz que ele, depois de 3 dias calado, eu creio que ele estava calado. Sabe que ele falava realmente o suficiente com os seus servos, porque o coração dele estava realmente atormentado. Ele teve as suas emoções, querido. Você já imaginou o que é isso? O Senhor esmiuçou as emoções de Abraão. Talvez você pode falar assim para mim nessa noite: eu estou abalado emocionalmente. Estou ferido, abalado, acabado emocionalmente. Eu acho que não mais do que Abraão naquele dia. Naqueles 3 dias. E a Bíblia diz ainda aqui para nós, no versículo 5. Então ele disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, e voltaremos para junto de vós. Vocês repararam no detalhe desse versículo que Abraão fala: fiquem aqui, e eu e o menino vamos adorar ao Senhor. Isto aponta, querido, que mesmo no meio da prova, seja qual mais terrível ela for, não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de adorá-lo. Eu me lembro que nós passamos uma prova com o pastor Jorge que durou 7 anos. 7 anos de enfermidade ininterrupta. E eu ainda tinha os meninos pequenos.
Só que eles ajudavam no louvor da igreja. E o pastor Jorge já não pregava mais na igreja. Andava de muleta, tinha muitas dores e foram muitos anos isso. Mas no meio da prova, que tem começo, meio e fim, por isso que eu digo que durou 7 anos, porque teve começo, meio e fim. Você tem que saber o começo, meio e fim. Tem prova que demora muito, tem prova que demora menos. Nós não paramos de trabalhar para o Senhor. Eu me lembro muitas vezes que eu chegava do hospital, quando eu ia para a igreja, eu levava sempre um comigo. Então eu falava, hoje é a vez da Letícia e o Jontas fica com o pai. Porque ele tinha muitas dores, não podia se locomover bem, alguém tinha que ajudá-lo. E eu ia para a igreja. Saímos da chácara e ia para a igreja. Aí na semana seguinte, outro que ia comigo acompanhava e o outro ficava na retaguarda. Mas nós não paramos de servir o Senhor, não. Não entregamos o ministério, não. Porque a prova é o Senhor quem manda para nos testar, para nos santificar, para nos preparar, para servir o melhor cada vez mais. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu chegava com o carro na chácara, tudo escuro, o Jorge já estava na varanda, com muita dor e pedindo para ser levado para o hospital. E aí eu punha o Jorge no carro, lá no hospital ele já era conhecido. Eu parava o carro em qualquer lugar, descia com ele, com aquela muleta, ele parava em qualquer lugar, nem fazia ficha, as enfermeiras já iam preparando tudo para ele tomar os medicamentos dele lá, para cessar um pouco a dor e poder voltar para casa. Eu quero dizer para o meu amado que essa prova não é nada perto da prova de Abraão, mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que está te afligindo, mas não pare, não pare, continue trabalhando e continue adorando, indo à casa do Senhor. Não deixe de congregar por causa da prova, não deixe, querido, continue adorando, vá adorar o Senhor, leve os teus amados a adorar o Senhor. Mesmo no momento da prova, porque é na adoração que o nosso coração se enche de força. O que os amados pensam que nos dava força ao coração? Era adorar o Senhor na casa dele. E se os irmãos notarem, Abraão diz uma palavra muito forte. Ele diz, eu e o menino vamos lá adorar o Senhor e voltaremos. Abraão tinha fé. Ele estava indo levar o menino, imolá-lo ali, mas com fé que o Senhor poderia ressuscitar esse menino. Esse Deus que estava provando ele tinha poder para fazer isso, se ele quisesse. E Abraão diz isso para os seus servos. E a Bíblia diz assim no versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Epa! Notaram algo diferente aqui? Abraão ele divide a prova com o seu filho Isaque. Ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaque. Ele pegou a lenha e falou, Isaque, vamos levar a lenha para o holocausto. Aquela lenha era para o próprio Isaque. Era para ele ser sacrificado. Ele dividiu a prova com o seu filho. Nós temos que dividir a prova com os nossos filhos também. Há muito pai que quer passar a prova sozinho e quer poupar o filho. Querido, nosso Deus não poupou o seu filho único. Não poupe os seus filhos das provas que vêm de Deus. Porque quando a prova vem para todos juntos. Deus é um Deus de família. E quando a prova vem para a família inteira. E a família toda junta tem que passar pela prova. Abraão deu uma poupadinha na Sara. Mas ela ainda ia saber da prova. Mas ele dividiu a lenha com seu único filho Isaque. Te traz a memória. Este texto, querido, é um texto do Velho Testamento, mas que tem tudo a ver com o Novo. Este Deus que fez essa grande prova com Abraão, ele passou pela mesma prova que ele deu para Abraão.
Ele também colocou nos ombros do seu filho uma cruz de madeira. E Jesus carregou na cruz, ele dividiu com Deus, porque Jesus Cristo era o único filho de Deus, seu filho unigênito, e Deus entregou para o seu filho a madeira do holocausto. Jesus dividiu com o Pai. E foi imolado por amor a mim e a você. Este Deus, que dividiu com o seu filho a maior atitude de amor pela humanidade, nos ensina a dividir com os nossos filhos as provas que Deus nos dá. A Bíblia diz, né? Porque Deus amou o mundo e entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Quando os nossos filhos passam as provas juntamente conosco, eles crescem em fé, família. E eles se tornam homens e mulheres de Deus, usados nas mãos de Deus. Sabe, meus amados, eu quero que os irmãos ainda atentem para este versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta! Ele fez a pergunta crucial para o pai. Pai, nós estamos levando tudo para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E eu te pergunto nessa noite, meu querido, nós estamos muitas vezes na nossa vida querendo oferecer ao Senhor sacrifício e adoração, mas cadê Jesus nas nossas vidas? Cadê o cordeiro? Não existe sacrifício sem cordeiro. Não existe vida sem Jesus. Não existe culto sem Jesus. Não existe família sem Jesus. Não existe casamento sem o Cordeiro, sem Jesus Cristo, sem sacrifício. Não há. Nós precisamos colocar Jesus na nossa adoração. Quando você entra aqui para adorar o Senhor, querido, não importa, sabe? Nós não estamos com o melhor louvor, porque nós não temos a mesa correta. Nós estamos aqui, talvez meio quente neste lugar, porque estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de prova. Mas é um momento de prova em que nós devemos mostrar que com Jesus tudo nós podemos fazer. Nós vamos sacrificar a Deus, sim. Nós vamos cultuar a Deus e oferecer a nossa vida em sacrifício, em adoração, mas com o cordeiro. Isaque perguntou: cadê o cordeiro, pai? E o pai responde para ele no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. Abraão confiava em Deus, ele vai providenciar. O cordeiro virá. Deus de alguma maneira mandará este cordeiro para nós. E sabe, eles chegaram ao lugar onde Deus havia designado no versículo 9. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Que coisa terrível. Abraão chegou no seu momento de amarrar o seu filho. Queridos, Isaque, alguns dizem na Bíblia que tinha 13, outros dizem que tinha 15, cada um fala a idade de Isaque, ninguém sabe ao certo. Mas de certo já era um adolescente para jovem, ou seja, era forte. Quando o pai dele estava amarrando ele, ele poderia fugir. Ele podia sair correndo, não poderia. Mas Isaque não se moveu. Sabe o que isso aponta, querida? Jesus Cristo poderia ter fugido do sacrifício por amor a mim e a você.
Foi lá no Getsêmani, quando ele estava tão triste, que eu imagino que Isaac ficou muito triste de ver o pai dele amarrando ele. A ficha caiu. Sou eu o cordeiro. Eu vou ser o cordeiro. Mas ele não fugiu. Jesus não fugiu. Jesus simplesmente falou: Pai, seja feita a tua vontade. E eu creio que Isaac também falou: Pai, se sou eu, seja feita a sua vontade, Pai. Eu estou aqui. A Bíblia diz que Jesus foi levado, e assim, eu quero dizer para você que tipo de prova que Abraão passou. Será que essa prova é maior do que a prova que você tem passado esses dias? Ou será que ela nem se compara com a prova que nós temos passado? Será que essa pandemia pode se comparar a uma prova dessa? Acredito que não. Nada se compara à prova que Abraão passou, porque além de tudo ela representa uma prova. Sabe, o Deus que faz a promessa é o Deus que nos prova. E esse Deus é tão grande que Ele venceu toda a prova. Ele venceu entregar o seu filho, Ele venceu ver o seu filho morrendo. E Ele tem poder para todas as coisas. Esse é o Deus que está conosco na prova. Você já parou para imaginar nisso? Agora veja a fé de Abraão. Do versículo 10 ao 12 é o momento crucial onde Abraão é exprimido por tudo que é emoção. A Bíblia diz assim no 10: E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Amém? Abraão falou: se eu tenho que fazer isso para o Senhor, eu vou fazer. Se é para Deus, se é Deus que me pede, eu vou passar por essa prova. E eu vou até o fim. Abraão foi até o fim. Ele não matou o filho porque o anjo não deixou, mas ele não parou no meio. Ele iria cortar o seu filho. E a Bíblia diz que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso sobre os chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Querido, Deus, Ele tem o momento certo para vir com a provisão no meio da nossa prova. Amém? É como todos os filmes que os jovens assistem, né? Está aquele pânico, está aquele terror, e de repente tudo se resolve. Você sabe que os filmes são baseados na palavra de Deus, em fatos reais da Bíblia? Muitos deles, tanto no mundo espiritual, são reais. Deus proverá. Eu nunca vi Deus deixar de prover um filho seu. Nunca vi. No momento da angústia, no momento da maior dor, Deus sempre providencia algo e um escape para o seu filho. Eu experimentei isso inúmeras vezes na minha vida, inúmeras provas que Deus me deu. Eu tive um dia que eu não tinha nada para receber visitas. Nada. E vocês sabem como eu gosto de fazer comida e de receber visitas em casa. Todo mundo que vai em casa sabe que eu gosto mesmo. E o Jorge no caminho falou: Margot, estou levando gente para casa. E ele sabia que nós não tínhamos nada. Tem alguma coisa aí? E a minha mãe ter me dado um tupperware cheio de carne no dia anterior. E eu falar para o Jorge: pode mandar vir a visita. Deus já proveu. Não importa a prova, querido, mas Deus nos testa para ver se você realmente confia. Deus é Deus. Na última hora. Tem gente que brinca que Deus é o Deus dos 45 minutos. Né? Os últimos 45 Ele chega lá. Por que será que é no fim de tudo que Ele chega lá? Porque é para te testar. É para te testar. Vira para o teu irmão mesmo com máscara e fala assim: é para te testar, meu querido.
Deus quer te testar. Fala para ele: acorda, Deus quer te testar. Ele quer que você seja aprovado no teste. Ele tem uma surpresa. Ele tem um carneirinho lá no meio dos arbustos. Ele tem um cordeiro substituto. Sabe que aponta esse cordeiro substituto? Era eu e você, por causa do nosso pecado, que teríamos que morrer na cruz. E Deus, através do seu Filho amado, providenciou para nós o cordeiro substituto. Jesus foi o cordeiro substituto que substituiu eu e você naquele madeiro. Maior prova do que Deus passou, nenhum de nós aqui já passou. Por isso que nós temos que todos os dias da nossa vida, enquanto nós existirmos, enquanto nós tivermos vida, adorarmos e servirmos este Deus, que não poupou o seu único Filho por amor de nós, que foi provado até o fim do seu amor, e não negou o amor por nós. Então tudo que nós fizermos por Ele é pouco, qualquer prova que nós passarmos é pequena, diante do que Ele fez por nós, amém? E a Bíblia diz assim ainda para nós. Olha o que vai acontecer com você no final da sua prova. Então do céu bradou, no versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Por que o Senhor disse que jurou por mim mesmo? Por quem que Deus ia jurar? Existe alguém maior do que Deus? Não existe ninguém maior do que Deus. Então naquela hora que ele viu o servo dele passando pela prova, ele falou: eu juro por mim mesmo. Ou seja, eu renovo contigo a minha promessa e a minha aliança, não é? Que a tua descendência serão como as estrelas do céu e como a areia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. E meu amado, nós estamos vivendo o dia de prova, sim. Essa pandemia tirou muita gente fora do prumo, sim. Muita gente se esfriou, sim. Muitos estão achando que o Senhor não está no meio desta prova, está assim. Sabe, meu querido, isso é um teste. Prova é teste. Nós não estamos sendo tentados, porque Deus a ninguém tenta. Nós falamos isso no começo do culto. Nós estamos sendo provados. Provados. E eu não sei quantas vezes nós temos dizido não às provas do Senhor. Ele dá uma prova e a gente responde mal à prova. Mas essa noite é tempo de renovar as nossas alianças com o Senhor. Ele tem promessas para mim e para você. E sabe qual é a maior promessa que Deus tem para mim e para você? É que Ele vai aumentar a nossa descendência. Ontem à noite eu estava conversando com o pastor Jorge lá em casa. E ele falou: sabe, Margot, o que tem acontecido com a igreja do Senhor ultimamente? Ela ouve a palavra e ela não se movimenta. Ela não anda. Ela não sai da posição de comodismo. O Senhor está nos colocando à prova, porque Ele quer que a gente se levante, rache a lenha, coloque-se em pé e comece a caminhar, e entregue para o Senhor o que Ele te pediu. Você sabe o que o Senhor te pediu? O Senhor te pediu para você ir. O Senhor pediu para a igreja ir e pregar o Evangelho a todas as nações. A todas as nações. Aí você vai dizer para mim que uma máscara no rosto eu não posso mais pregar? Ninguém pode calar o povo de Deus.
se nós nos levantarmos para fazer. Nessa noite Deus quer renovar com você uma aliança. Ele prometeu para Abraão uma grande nação que ninguém poderia contar. E tem muita gente achando que no céu tem lugar contado. Não tem lugar contado. Jesus morreu naquela cruz do Calvário por todos, por todo aquele que crer e o receber. Há lugar para todos. Mas para quem você tem falado? Qual foi a última pessoa que você evangelizou nesses últimos dias? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus nesses últimos dias? Deus te deu uma ordem. Ide na sua casa, na sua vizinhança. Leve pessoas para a sua célula, mesmo no meio da pandemia. Nós estamos abrindo célula aqui, presencial aqui na igreja, para ser um ambiente mais aberto, para que você possa trazer a sua célula aqui, isso para a rede família, porque os jovens já estão fazendo isso. Porque célula pode ser em qualquer lugar. E se a pandemia está nos provando, nós temos que caminhar e fazer algo. Mudar a estratégia. Mas jamais deixar de alcançar o perdido. Porque é uma ordem. E a promessa do Senhor é que Ele vai aumentar a nossa descendência. Querido, descendência não é descendência de sangue. É descendência espiritual. É descendência espiritual. Chegou a hora nesta noite de você renovar com o Senhor alianças. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. E Ele não vai deixar de ser o teu Deus nunca. E todas as vezes que você errar, Ele vai te ajudar, porque Ele te ama. Mas só que Ele te ama, mas Ele ama também aquele que está perdido. E meus amados, a volta de Jesus está por um fio. E o que você está fazendo? E eu? Vamos ganhar o perdido. Convide alguém para vir ao culto domingo que vem. Diga para ele que aqui é seguro. E se não couber, nós podemos ficar lá fora e deixar que ele fique. O grande avivamento acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Abraão teve experiência e milagre, provisão de Deus. Por que você acha que teve provisão? Porque teve fé de confiar no Senhor, de confiar na providência, de confiar no Deus que fez a promessa. Deus te fez uma promessa. Ele voltará. Aleluia. Quantas promessas Ele fez para você? Inúmeras delas, e todas elas, a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. E Ele estará conosco. Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse esse cântico, e depois nós vamos fazer um apelo. Hoje é noite de apelo. Hoje é noite de você se posicionar. Mas antes de você se posicionar, o louvor vai cantar este cântico. Porque os olhos do Senhor estão atentos a você e a mim. Ele está olhando para mim, para você, como Ele estava olhando para Abraão. Ele não esqueceu de mim nem de você. Ele não poupou o seu filho por mim e por você. Mas tem outros filhos que Ele quer alcançar. Então eu gostaria que você ficasse de pé e que você adorasse esse cântico de todo o teu coração como culto ao Senhor. E depois o louvor vai parar, por causa que nós vamos fazer um apelo nessa noite, amém?